adaptações de telemedicina para MDR com and I'm going to give you a crianças. lot of ideas here. E aí eu vou dar várias dicas para vocês, So, várias what I will recomendações. say is that some of the things E virtually aí, can also be done algumas das online. I actually coisas have a que big projector in são one of my offices, and I will put virtuais in funcionam one of no my favorite presencial e, powerhouse e a tools, gente pode bilateral pensar o contrário stimulation também. IO. Many of you might be familiar Então, with it, already muitos de using it. vocês às vezes Their usam free version um is just that projetor, dot, right, that moves e across the aí screen. você I put tem it up uma as a projector luzinha. in Eu my faço uma office, projeção na and parede, por exemplo, uma the kids luzinha get que se used move to de um it. lado para o They, outro. As play in crianças se the office, acostumam, they're moving eles around, and then when they're brincam, eles trying for BLS, they gostam. look up on the Quando é a projector and hora they do follow. I EBL, have eles the olham para o paid projetor, version, which eles has the seguem a luzinha. emojis and Eu extra tenho, eu pago, né, uma versão, então eu images that are more tenho os child friendly. emojis, eu And tenho so umas if kids will imagens choose, I want to que são follow the boas para as dragon or the crianças. dinosaur, Então, é um whatever that may dragão, um be. dinossauro, And then if essas I ever figurinhas switch que to a são virtual mais session with them and I'm using the amigáveis bilateral para as stimulation crianças. IO, they're Agora, quando eu estou choosing the fazendo same thing. I sessões still want to do remotas e dragon range of EBL, eu movement. também Or I quero want my usar o cookie emoji today dragãozinho. to do the Ou eu IO quero usar movements. um emoji para So there are esse a movimento variety of ocular. online games that you Tem can várias use in the ferramentas preparation stage. virtuais, There's jogos a e lot of vídeos social and online que você emotional learning pode games now, usar even on na PBS preparação. Kids or Disney.com. There are Até a na lot of free Disney.com ou games right at your fingertips that you could pbskids.com play tem with vários children to jogos, help them inclusive de graça, que learn são emotional gratuitos, regulation, para learn ajudar a their criança a body aprender sobre sensations, learn about autorregulação, worry. sensações corporais, Um, so I will invite you preocupações. to kind of take a look at Então, all those deem uma games olhada, and see né, if nessas you can ferramentas, use nesses them in the jogos. Vejam se phase vocês 1 and 2. conseguem usar Some isso other nas fases online 1 e games, those 2. classic games that we Então, nós know, temos os jogos clássicos checkers, online. Então, tem o Uno, Checkers, tem o Uno, Battleship, they're all tem great Batalha virtual versions of it now. Naval, tem Jeopardy, you can várias create some of those and make versões them online. online games and cater E aí them for você EMDR. I pode play adaptar Battleship with isso pro children MDR. online Eu adoro sometimes, jogar and Batalha in phase one Naval and com algumas two, crianças. E what'll na fase my 1 e prompt is every 2, time qual que é I o sunk your ship, objetivo? you Se have to tell eu me afundo o something navio, that has você made tem you que me feel down, contar right? alguma coisa que te fez se Something that sentir knocked you over, mal, something né? where Que you te felt fez defeated, afundar, and usually que it's their te trauma, fez se right? It's sentir any trauma derrotado. É algum memory tipo de or trauma. memory É target. So uma you can memória use some of these traumática, é uma games, memória-alvo. the losing, the Então, winning, the esses pieces and jogos, né, de strategies within the ganhar, game to perder, de integrate it in how you're estratégia, collecting memory ajudam targets, muito and a perhaps you're even identificar as using it for memórias-alvo some BLS. e até usar também Some para a other EBL. beautiful things that you could do Outras coisas que online is funcionam just muito use the bem online online whiteboard, é usar right? um So quadro branco use, even right now, remoto, you could online. probably press annotate and Até agora você consegue, maybe aqui color or no Zoom, my você tem um recurso que sheet. é I o don't know if you have anotar. the ability to Ó, não do sei se that, vocês right? But conseguem, porque you eu, can né, tô aqui invite your como children to click apresentadora. on Mas enfim, você annotate. You could pull pode up falar any para eles participarem worksheet that you want and have them e circle, my fazerem um negative círculo, por exemplo, cognition aqui na or cognição my negativa, window of tolerance and ou minha maternal, janela and de draw a tolerância turtle and e show, desenhar uma that tartaruguinha I'm feeling good aqui, today, e aí falar, não, eu whatever tô that me sentindo might bem look like hoje. for you. O que funcionar, All right, how do I erase all of it now? Okay. ok? Um, the other thing is filters. So you saw me use the filters earlier. I am actually going Além to invite disso, nós you to temos find os your filters filtros. right now Acho legal, and né? Vou ver se um, vocês conseguem aqui usar os maybe filtros choose de something vocês. silly. I Veja upload se a vocês ton of conseguem backgrounds usar for filtros. my Eu uso filters, também and os planos de fundo I tend to use para os filters meus that filtros. kids E eu enjoy, tento that usar as kids coisas que like, sejam divertidas e right? engraçadas para as crianças. So maybe you have kids who Talvez vocês like tenham Spider-Man, clientes que or gostem do maybe you Homem-Aranha have kids who like ou que Mickey Mouse. gostem do Maybe Mickey you have kids who like Ninja ou, Turtles, né, and you Tartarugas upload a Ninja. background, right? I have Então você escolhe, põe one atrás, child né? who, Um and pano de you'll see fundo a aqui video of me funciona muito later, bem. she likes Tem um these vídeo que eu vou prairie mostrar dogs. depois. Tem Or uma we cliente pretended minha to que be adora esses animals, so we bichinhos. found Ou kind backgrounds, você and I pretended to be a peacock coloca um for fundo e você finge que é one um pavão, section, e aí você faz and algumas play mímicas, around mas with some of the você backgrounds. pode se Play divertir e around brincar with com isso. some of these
Vale brincar characters com that essas kids are already familiar personagens with, da right? I have a Disney que 3-year-old who's já really obsessed with elas Frozen. se She has probably identificam. A minha 20 filha Frozen de 3 dolls. anos ama And I Frozen. Ela actually tem um even monte de use boneca da analogies and Frozen. E metaphors eu uso from até algumas Frozen, analogias right? e Is there metáforas da a Frozen. memory that you just want to Eu falo, freeze? tem alguma Is there memória a que você memory só you queira just, congelar? want to run away Tem algo from que aconteceu and melt de que você away só in queira some fugir way, ou algo que right? você queira só Are que there memories that derreta make you feel like longe de Olaf, você? like warm and fuzzy? Ou All of this is tem, to just você já se use sentiu como characters Olaf? from these Você pode mainstream. usar, I então, love esses everybody's screens are killing me right personagens, now. né, que são super tradicionais, que todo You mundo can use some conhece. of these Eu tô vendo, mainstream vários de vocês characters estão and make them implementando, estão trending colocando os planos de characters that fundo, tô kids really adorando ver que like vocês and têm isso. use them. Mas hoje nós temos à You know, mão, and né, and help várias use the filters, ferramentas. right? I Use have os some kids who filtros. are virtual with Tem me, algumas and then crianças em sessões maybe virtuais e they get remotas que distracted and começam a they fazer, come se back eles and they se look at me and I'm distraírem, eles olham like, para mim, eu tô assim, aí eles começam a "Are you prestar a atenção de unicorn? novo. What is Eles How falam, did you do nossa, mas that?" como assim? Você virou And unicórnio? so you might play around with some of the silly Então, filters. Some of these silly filters esses can also be used filtros as que são dress up, right? engraçados So e you divertidos could play like podem costumes ajudar. and E dressing aí up você and pode também se when did you feel like a fantasiar e falar, monster, nossa, right? quando Or teve alguma vez que você se sentiu when como did um you feel monstro? success in, Ou o dressing que up? foi algo Like I que feel foi like muito Zoom actually gives us legal, more que filters você than maybe considera like um play bom therapy office has, sucesso? and all those Então, eu concepts. acho que nas I want to sessões say virtually remotas with tem children até online as well. mais And when I go back to recursos, assim, do stories, que as presenciais, there até are para a gente so se many fantasiar. books and stories that are E available at our histórias, fingertips nós for temos tantos psychoeducation livros and for teaching para emotions psicoterapia online. e para So I ensinar oftentimes, if I emoções don't have a online. book, a Se hard eu book não in my tenho office, um I might livro be mesmo pulling físico, up que eu a faço? book that I Eu find on the uso internet, um right? To livro teach que eu about usei, que eu achei online para falar memories. I work with a lot sobre, of children who are going through por parents separating exemplo, and divorce. se tem uns I pais have se a lot of separando, books in one o office and none in the divórcio, other, eu and tinha the dois other office was being consultórios e a used, so I just pulled maioria up my dos computer meus livros estava and I em um pulled up outro some escritório, eu peguei o books or computador stories and e aí YouTube usei videos about alguns vídeos ou um, livros ou histórias someone para reading a ilustrar story algumas around. coisas que I have podiam two homes explicar um now, pouco right? aquela história. Or Ah, I agora eu tenho have duas casas. different things now. Ou agora eu tenho coisas Happening for diferentes, me in né, my world and acontecendo no meu using mundo. everything on the internet E that's aí, available to usar you. esses I'm going to recursos na show you, I internet que estão built some disponíveis para mostrar online como que a dollhouses and vida da online pessoa sand muda. trays as well that are Então, free that tem you could umas use. coisas que são bastante interessantes, são as And casas de boneca e as caixinhas de areia utilize them and online. integrate the play E é therapy and legal be em unable to have a integrar child in essa the play terapia therapy space online. and Então, se have você não it consegue virtually trazer online. essa criança, né, para sua brinquedoteca, cria I'm uma going to keep frozen brinquedoteca and keep on online. going here. Here are some of the my favorite technology that E I aqui use tem in my algumas office or that I tecnologias que know that I eu actually uso have no all of consultório them. e eu I tenho have all todas of them in essas, my tá? office. Eu I tenho have the tudo no fairy consultório. tappers. I have Eu EMDR kit. I have the tenho o Bumble kit de BLS. MDR, eu tenho I have the esse que Dharma a gente chama doctors. I de have the Bumble touch points. I BLS use mesmo, que bilateral é um stimulation aparelho IO. I put it tátil. on my Eu tenho projector. EBL, eu tenho os pontos de The wireless contato. ones, so the touch Os que points, the são sem EMDR kit has fio, wireless aqui, por buzzers. exemplo, Dharma o doctors are kit wireless and Bumble MDR BLS tem are o da wireless. Armador, o Wonderful that they're Bumble. wireless. É Oftentimes, I'll put ótimo, kids will que put eles them in their são sem pockets fio. of their Algumas vezes sweater, as crianças um, colocam nos and they bolsos, can move around, e aí and I eles can podem se control it. movimentar, e eu Some consigo of them I can controlar, control with né, an alguns app. desses So the movimentos. Dharma Eu consigo doctors, the controlar, Bumble por exemplo, BLS, the EMDR kit has o an da app where you can DR com o control the aplicativo, speed and the amount of e eu BLS and controlo stop a it. velocidade Touch e quando points, it's parar. manual. You Os have to pontos de press it, but contato there are são three manuais, colors. você So you vai could put it on slow, apertar ali, medium, tem or 3 cores fast. diferentes, você Their pode colocar tappers no just came rápido, out médio ou lento. with Aí, the alguns deles aqui little sock puppets that kind of go on tem top of the a partezinha que vai no topo. the buzzers there, Tem and os buzzers, que são aqueles aparelhinhos I have all the táteis animals. mesmo. They have farm Eu animals tenho and todos os they tipos de have bichinhos. llamas and things like that to put over the therap tappers. Tudo What isso I para a will gente colocar say em cima dos is, tappers. I Mas o still que é use the importante falar tappers. They're aqui, wireless battery. eu I've never had to change the uso battery, and it just works all the time. muito. When I don't Eu não charge preciso ficar some of my trocando a wireless ones, bateria I will go to the os TheraTappers. que são. If you are a play Se therapist that algum works tá with a sem lot of sand bateria, tray and maybe a lot of mas se water, Bumble você BLS pode is usar os newer and it tradicionais. is Você pode waterproof and usar sanitary, uma created by a play caixa de therapist.
knowing that areia. she used some of these other buzzers and they E kept você getting tem alguns desses destroyed in the buzzers aqui que sand são or would get sand in them or bastante get water in them and stop sensíveis à working. água She wanted to e design something à that areia. Então, esses aqui, could os bumbles, be resistant to são some mais of the rough play resistentes, that children né, might be às doing. atividades mais So some tradicionais que a technology that you gente can tem. integrate Mas into essa tecnologia é your interessante. practice Acho with que hoje em dia a children. gente consegue integrar ao que nós já fazemos na nossa clínica. So how do we bring EMDR to life, E aí, both como que in nós damos person vida ao and EMDR? through Tanto telehealth? em sessões presenciais como na Here telemedicina, em is sessões an remotas. example of a Esse aqui é um whiteboard, exemplo de um quadro and branco, I'm né? using something here Eu estou called usando Hopscotch Play. It's aqui a um website that negócio que has a lot chama, é of um site que é o Hotspot play Play, therapy, e clinical tem tools várias for you if you want terapias to check that out. But lúdicas of e course, you can atividades also aqui que estão use disponíveis. your whiteboard on E você Zoom or pode usar whatever o quadro branco platform no you may Zoom be ou using. qualquer outra The plataforma whiteboard is a digital que você wonderful use. way that you could do Mas o so many quadro things branco in é uma every single ótima phase of EMDR with forma children. It's de essentially that blank usar diferentes slate, that blank piece estratégias of em paper. qualquer If you were fase. in the office and É they offered aquela página em branco que the permite construction expressar a paper, coloring criatividade. pencils, Se paint, vocês estiverem em sessões canvases. If you're presenciais virtual, ou you might online, offer the tanto whiteboard. faz. I will say I Você have some tem esse therapists who quadro even branco. have an Alguns iPad in their terapeutas ainda office têm um and they iPad, have an eles art usam o app iPad on their e iPad so the tem um child gets to aplicativo. choose E aí a now in criança modern days. Am escolhe, I going to né? Hoje, do nos dias modernos, né? painting on Nessa the era moderna, canvas, eu vou coloring on a piece of pintar a paper, folha art on the sulfite, tablet, ou eu or, vou if I'm desenhar no virtual, a tablet, lot of kids ou will se há maybe uma be sessão virtually on their remota. tablet or on their Algumas parents' crianças laptop, and they could use preferem the whiteboard usar here. o quadro branco If deles mesmo ali e you are desenhar. using it in your office and a tablet, No caso, por there are exemplo, so de um many different tablet no ways. seu Kids are so consultório, used to tablets as now. crianças estão Again, muito you could use acostumadas, it né, in phase one familiarizadas to com learn the isso, mas você child's pode story. You usar could a use it in fase phase 1 two to just help para them conhecer a learn história da about criança, na fase emotional 2 regulation and trauma para ajudá-los a responses. entender And mais then in sobre as phase respostas a four trauma, through autorregulação. seven, when E you're na doing fase 4, da reprocessing, 4 a you could use 7, no it for scribble it out reprocessamento, technique or você drawing an pode para image usar a or having them técnica de notate and simplesmente show you riscar, né, where fazer SUD os is now movimentos, or ou where their apagar the o VOC que is now. aconteceu, I have ou a para lot of kids who expressar don't a want to use a escala scale SUD and ou they'll want to VOC create their deles. own. Algumas crianças não gostam de I usar a had a VOC e little a SUD girl e who gostam de said, criar a escala I don't deles. want to use your Teve uma scales. menininha que I falou: Eu want não to use quero a usar a sua donut scale and escala, I'm going to eu draw quero usar uma donuts escala every time you de ask donuts. me how Toda vez que stressed I você me feel or how true perguntar it como eu me feels. And I said, sinto okay, sure. ou So I quão just had verdadeiro isso é, eu vou paper desenhar out um for her. donut. I had the Aí tablet eu out falei: for Tá bom. her. And then Então every eu time you tinha asked her a folhas de question, papel she para would pick ela, what eu she tinha o wanted, her tablet, ela medium that she wanted to escolhia, use, and then she would draw então, o meio, donuts e ela ia and desenhar os donut scale donuts, sprinkles. né? Os donuts, e So ela maybe having a colocava variety of those os toppings things. nos donuts. Então tem várias coisas que dá para Online fazer. filters here is De another, novo, né? Os I fundos de just showed you these. tela, os filtros. It was on my tippy toes. Olha. So I'm playing a game here with a child. Então She wanted to aqui, find images essa that she menina could queria blend into. encontrar imagens em que ela And it was conseguisse so se misturar, assim, as imagens. metaphorical. She was a Foi bastante child with metafórico. her trauma responses were Ela, as invisible. respostas do Blend trauma in. dela era simplesmente ser invisível. Se You are a misturar wallflower and e ficar nobody invisível. sees you. Ninguém tá te vendo, você virou And the aqui o more papel de you do parede. that, the less trouble you'll E get in. aí, quanto mais And she você wanted fizer to play isso, that out loud. She mais wanted to play fácil this vai ser over de and não se over and envolver over em every week. problema. She wanted to E ela queria find brincar disso, in brincar Google disso, brincar disso. Images, Ela images that she can achava blend as into. imagens do And I wish Google, I could imagens em que document ela all of pudesse them, but here's one that simplesmente she blended in and she entrar. backed up all the way on her E computer and she ela blended in as she trabalhava was nisso toda a semana, ela lemur gostava de that se was running in the code. misturar And then she e encouraged virar um me to then bichinho. E find aí ela some falava of para the mim, encontra, eu queria que você find some of encontrasse the comigo algumas pictures dessas and imagens be e playful with fotos her and to que me show her permitem fazer isso. Eu queria que how eu brincasse we disso can com just ela, né? play, right? And the more Mostrar I como did que a this, the more gente trust she built with brincava me and the more com isso. comfortable Quanto she mais eu felt, fiz so isso, mais that she ela could say, confiou em mim, this começou is a se how I sentir feel. I had confortável to do comigo. this when E aí my ela falou pra parents mim, bom, were eu fighting, sempre when my fiz isso parents quando os were meus pais aggressive with each começavam a other, brincar, ou quando eles começavam a ser experiencing domestic agressivos violence, right? I um had to com o just outro. stay out of Eu the way and be simplesmente tinha quiet. que sair do And that was caminho e her ficar way to quieta. show me to Essa era a play. forma dela, ao brincar comigo, de mostrar a estratégia que ela usava. Let's think about how we use emojis and E chat. aí,
Vamos pensar como a gente pode usar os emojis no chat, Believe it or né? not, I Acreditem ou have não, done entire eu EMDR fiz sessions várias via sessões de chat, MDR inteiras usando o virtually. chat, When you think virtuais. about children and teens Quando a gente who pensa em crianças, né, may not really adolescentes, have a que confident talvez space, não estejam em um right? espaço Parents are listening right on seguro, the other side of the né? Você tem door. os pais ali I perto, used to do ou EMDR outras in the school pessoas. setting with lots of Por children exemplo, eu for many, trabalhei many na years. escola, em And escolas com every várias school that I crianças would por go muitos into, they anos, would e always toda a give me a escola random room. eu Maybe tinha sometimes I would get the qualquer popular room with salinha toys, maybe, ali, né? but a lot of the times I would just be Muitas vezes in eu a estava cafeteria em or um sometimes cantinho do I was even refeitório, in the principal's office ou até na sala do doing EMDR diretor, therapy, and some of the né? kids would Sempre come tinha uma in and say, secretária, "Oh, I don't e want to do algumas EMDR crianças here." And then chegavam their lá e friends falavam, would não come in quero next trabalhar door, so the aqui, né? vice Eles principal's viam as office crianças getting in trouble because they didn't passando, want any bunch of outros children. entrando ali, e Many of the eles não queriam que children ninguém ouvisse, né, in o que some of eles the school estavam falando. districts that I work in E would get a em big Chromebook or alguns have a little dos mini distritos em que eu laptop to trabalho, use in a gente school. tem um And laptop que é I have done dedicado entire para essas sessions sessões. just in the chat, E eu right? já So fiz if sessões I were to inteiras no chat. pull up the chat right now, I invite everyone Então, to pull up the chat, eu vou pedir para right? vocês And abrirem o I just chat type, agora I would just e say, eu vou mostrar you como é que eu know, faço. what Por problem exemplo, do you eu want falo, to work on today? que problema você quer trabalhar hoje, né? Com que problema? Qual é o What problema-alvo? emotion do you feel? O que que você está sentindo? Que Use emoção an você está emoji. sentindo? Use um emoji. And it's completely silent. E não, And what I would você have não them está do falando for nada, BLS né? is pick Para two EBL, o keys que eu that were fazia far para from eles? each other. So maybe the A and the L, or Escolham the C and talvez the question duas mark. letras, o A e And o I would Z, e aí say eu falava, really fast, can you tap, tap, pai, tap, tap, você tap, tap, tap? consegue pressionar, apertar essas teclas muito rápido, muito rápido, muito rápido, uma e a outra, e fazer os movimentos? Whole session, Sessão silent. inteira, sem uma palavra. Can you do that when there are parents listening in É to a possível teen or fazer preteen isso session? quando você tem Right? os They're not gonna pais say, perto I'm ou pissed off at my responsável? mom. Sim. Right? They might feel Eles safer if it's in the chat. Yes, talvez so se sintam feel muito mais free to test seguros. the two Então, é buttons, legal testar o find two tapping com os buttons dois and botões. Por tap exemplo, it. começa Or if you're just trying to AL, catch QP, BLS QP. from Ou people qualquer you've taught them outro before and they really EBL like que it and você they já really tenha like the beneficial ensinado e que tap. funcione. Talvez Maybe they funcione, like né, o tapping da audio and they have borboleta, the audio ou in. I love it. eles ouçam alguma But música yeah, que by doing that for acalme. Mas 20 eles estão fazendo seconds, isso por 30 20 seconds, for my segundos, kids 30 who are like segundos, feeling a little né? anger, a little rage, it kind of Quando helps eu them vejo que to tem just alguma take it real. Have you ever raiva ali typed an sendo email really descarregada, aggressively? vocês já escreveram um e-mail com bastante And you're raiva? like, Vocês veem como é this que é, né? person, Essa and they're sensação. emailing them Ah, essa begging you. pessoa fez Feels isso, a fez little aquilo, e aggressive você está to escrevendo. type É something a little gostoso quando a hard, gente right? aperta, So, né? and then E I would say, tecla what are you forte. noticing? E aí eu percebo como você Is se there a sente. memory image, right? You Tem can actually paste alguma images into the chat. They can find an image from Google figura and paste que it te in. representa? E eles podem, inclusive, achar They umas can figuras que pick an não estão aqui, que emotion, estão no Google. right? Pegar uma And emoção, or um maybe they sentimento. use the Zoom whiteboard and you're using a Ou usar combination o of the quadro Zoom branco, whiteboard and the uma chat and the combinação whole do session is quadro silent. branco, do chat, mas é uma If sessão it needs to be. silenciosa, Of course, there are se some kids who would necessário. just lean back and Claro then que algumas stop typing crianças and iam say something out dispersar. loud. Fala assim, ai, não aguento But mais, é só then there's falar, only sabe? pieces Mas, of it. So if there's eh, somebody next se door alguém in the tivesse school setting or perto, não someone ia right entender o outside, a parent contexto right outside inteiro, the door, then né? they can't really put it Não together that their tem, child is eles only não iam saying conseguir something entender tudo se eles every ouvissem other só coisas time. isoladas, né? An idea, right? Então, é uma Something ideia. to add to your Pode toolbox funcionar. as you're thinking about Acho que navigating vale EMDR with colocar também como children, uma outra preteens, or teens. estratégia I've even possível done this with quando você está lidando com adults who MDR. are Eu já going fiz isso com through some, adultos também, I don't que, know, por marital exemplo, issues or couple estão related lidando problems. They don't com want their questões partner to hear the complicadas do trauma that they're working relacionamento. on. Eles não So querem que o maybe parceiro partial of the ou a session is parceira ouçam in the chat. qual foi o trauma pelo que eles passaram, e a gente usa o chat para isso, funciona muito bem. So I'm going to invite you